A gente começa com a locomotiva, que faz parte desse acervo. É um modelo Baldwin, né? Veio da Filadélfia, é um modelo de 1910. E essa locomotiva, ela traz toda a referência das pessoas desses muitos migrantes e imigrantes que chegavam em Londrina, a partir da propaganda da Companhia de Terras, né, para tentar uma vida nova, e que chegavam de várias partes do Brasil, e pessoas também que vinham de fora, de outros países, e que vinham em busca dessa terra da promessa, que é Londrina. E até onde essa locomotiva ia? Ela passava por Londrina, ela saía de Londrina? Então, ela passava por várias cidades e o caminho era São Paulo, o caminho era Ourinhos, né? Então, seguia a ideia, inclusive, dessa linha férrea, que é um trecho adquirido pela Companhia de Terras, né? Uma concessão que eles adquirem esse trecho. Ela eu falo que é a linha mestra do processo de reocupação a partir do projeto de cidade da companhia. Porque a partir dela, a companhia fez essa propaganda das terras, da circulação de mercadorias, então contribuiu muito no período do café. Ela era um lugar por onde passavam pessoas e mercadorias, né? E a nossa principal mercadoria era o café. Então essa locomotiva transportava os dois, a gente consegue ver um pouquinho ali atrás? A curiosidade aqui desses dois vagões é que nós temos o espaço administrativo, né, do primeiro vagão, e o espaço onde vinham os passageiros, o segundo vagão. E também há uma distinção dentro dele. Nós temos o espaço da primeira e da segunda classe. Então vamos conhecer primeiro o espaço administrativo. Esse trem é um trem pagador. Então você tem um espaço onde ele passava pelas as várias estações, realizando o pagamento dos funcionários das estações. Ah, dos funcionários, não de quem ia nos outros vagões. Não, ele tem essa parte, esse vagão administrativo traz essa característica. Então ele tem um espaço, né, aqui como se fosse um balcão, um guichê. E aqui você tem o cofre. Essa é a curiosidade do trem pagador. Então ele transporta esses valores, né, para realizar o pagamento desses funcionários das estações por onde ele parava. E também aqui era onde eles ficavam durante esse trajeto todo. Então, exatamente. Como se fosse uma casa. Esses funcionários vão passar grande parte das suas vidas profissionais dentro do trem. Então é quase que uma extensão da casa. Todo equipado com quarto, banheiro. Exatamente, eles têm o espaço privativo, né, para descanso, o quarto, o banheiro, o lugar das refeições. E eles também vão ter o lugar para preparar a alimentação, eles têm a cozinha. E aí o mobiliário da cozinha é muito curioso, né? Você vai ter um fogão a lenha também dentro do trem. Essa locomotiva, ela é uma locomotiva toda estrutura para vapor. Então ela tem a fornalha, mas até o período em que ela funcionou, ela já estava com toda a sua mecânica adaptada para funcionar a diesel. E é uma locomotiva que, se hoje, né, passar por toda a vistoria, ela tem condições de funcionar. E até que ano, mais ou menos, essa locomotiva conseguiu andar nos trilhos? Então, essa locomotiva em especial, ela estava, né, guardada em alguns galpões. Ela aqui não era bem assim um território de passagem frequente dela, mas a linha férrea ela funcionou até os anos 80. Então essas locomotivas circularam por aqui até o final dos anos 80. E aí, logo depois, né, então veio toda a adequação da estação ferroviária para se tornar um museu histórico de Londrina. Então, até muita gente fala assim, mas não tem mais o trem em Londrina? Na verdade, a linha férrea foi transportada, né? Esse trecho que aqui permaneceu é um trecho de memória, porque era aqui que se estabeleceu no primeiro momento. Eu não sei se eu cheguei a falar com você, falamos sobre isso, que o limite da cidade era essa rua Benjamin Constant. Na verdade, o limite era a linha férrea. E a gente praticamente tem duas cidades. A cidade de Londrina, que é acima da linha férrea, e a cidade de Londrina, que é abaixo da linha férrea. Hoje a linha foi transportada para a região norte, mas a gente ainda tem essa presença do trem, agora um trem de cargas, né? Não mais com esse viés do passageiro.
Então a gente conheceu a parte administrativa e agora era onde os passageiros andavam. Exatamente, vamos entrar. Com licença. Você estava me falando que aqui é peroba rosa, aquela árvore que a gente viu no primeiro episódio. Exatamente. O restauro desse vagão, ele traz madeira de peroba rosa na sua estrutura e também em parte do mobiliário. Esse vagão, ele tem uma distinção, né? Ele mostra a primeira e a segunda classe. E aí a gente já percebe o tipo de acomodação. Mais confortável, né? Exatamente. Então você tem assentos que propiciam esse diálogo entre as pessoas, né? No tipo de assento. Ele também vai trazer aqui um espaço intermediário, que era o uso dos sanitários. E aqui parece que já não tá tão confortável mais. Exatamente. Aqui são os assentos da segunda classe. E eles têm uma curiosidade, né? Eles são assentos que acabam tendo uma certa mobilidade para que você possa sentar, né, à frente de outra pessoa e conversar durante a viagem. De conversar com os seus companheiros de viagem. Exatamente. Então ele traz essa mobilidade no assento. E quando a gente imagina essa viagem, né, pensando numa vinda de outra cidade para cá, ou mesmo quando a gente fala assim, pessoal que vinha de São Paulo, imagina aquela viagem vagarosa, né, aquela mobilidade do trem nesse assento. Então esse momento de conversar, de trocar as histórias, de lugares diferentes, porque são pessoas que vêm de lugares diferentes, né, chega-se com uma bagagem, mas também vai se unindo à bagagem de outras pessoas. Era importante, então, elas terem esse momento para conversar, para o tempo passar mais rápido também. Exatamente, fazia parte dessa viagem, né? Sentar, apreciar a paisagem, mas também trocar suas histórias. E agora, vamos lá para dentro do museu? Vamos para lá, vamos conhecer um pouco mais. Bom, desembarcamos. Qual que é o nosso próximo ponto? Agora nós vamos entrar na estação ferroviária, hoje Museu Histórico de Londrina, para conhecer um pouco mais dessa memória. Olha aqui, a gente já se depara com a bilheteria. Acabamos de falar da primeira e segunda classe e nós temos aqui a bilheteria que traz essa distinção, né? O lugar de recepção dessas pessoas que compravam as suas passagens. Então, aqui na bilheteria, nós temos essa distinção da primeira e da segunda classe, né? Dependendo das posses dessa família que ia se deslocar de trem. E nesse espaço da bilheteria, a gente vai ter dois ambientes distintos. A gente adentra aqui para o espaço da exposição permanente e da exposição temporária. Nesse mesmo local hoje, nós contamos com vários elementos, uma narrativa no entorno da bilheteria. A bilheteria faz referência ao local de chegada e partida. Então, nas fotos que nós temos no entorno, nós temos essa cidade dos anos 30, que é a cidade de Madeira, e nós temos a cidade dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, que já é uma cidade que começa a verticalizar. Vamos lá, vamos conhecer esse espaço, que é um memorial indígena. Essa primeira sala, se a gente olhar para o teto, ele já nos mostra o céu guarani. E ele vai falar das constelações, né? A constelação da Ema, do homem, né, com a perna cortada. E ele faz essa questão das estações, né? Como o movimento da Terra e como as estações vão se formando, né? Aquela coisa entre o verão e o inverno, entre o clima mais frio, mais quente. E todo o acervo que está no entorno, as fotos, os objetos, as narrativas, fazem referência aos três principais grupos do Paraná. Então, nós temos guaranis, caigangues e chetás. Objetos próprios de cada etnia, grafismos próprios, né, artefatos que se referem a esse período, também das primeiras, né, as pontas de lança, machadinhas, pequenos, a gente chama de almofaris, né, aquele pequeno pilão de mão. E nós temos todos esses artefatos para trazer a presença indígena, os objetos de cerâmica e para mostrar que estes são os donos do chão, né? Essa terra não é uma terra de ninguém, é uma terra que já traz comunidades organizadas. E todas as demais salas que possuem a sua própria narrativa trazem essa interferência indígena.
porque o indígena acompanhou esse crescimento da cidade, ele está hoje conosco. E então a gente vai tendo armadilhas de pesca e a gente vai mostrando nesta sala um pouco da cidade dos anos 30, que é a cidade de Madeira. É a cidade que se edifica com a derrubada da mata. Que antes era o lugar dos índios, Exatamente, dos indígenas. dos povos indígenas. E aqui a gente tem uma referência aos primeiros estabelecimentos comerciais, né? A Casa Central, família do Davi de Queixe. Nós temos aqui, ó, acervo fotográfico que vão mostrando essas ruas de terra, né? O transporte pelas mulas, a igreja matriz de Madeira que nós comentamos ontem, né? No programa anterior. Imagens que fazem referência a essa cidade, que é horizontal e é de madeira. Olha a planta que nós comentamos. Que ela é xadrez. Exatamente, a malha xadrez. E ontem, quando nós estávamos ali no entorno, né, da catedral, nós estávamos bem no centro daquela imagem oval. Nós vamos tendo as ferramentas dessas pessoas que vinham desbravar o campo e também temos aqui ferramentas, vamos pensar assim, né, instrumentos de caça indígena. E aí a gente observa essa moradia, que é o famoso rancho de palmito. Essa técnica de construção que traz os troncos, né? O palmito ele é uma palmeira, então você aproveita o tronco da palmeira e parte desse tronco é a polpa do palmito, né? Que servia para alimentação. Então a gente é uma região que tem muitos pés de palmito. E então ele se aproveitava tanto para alimentação quanto para construção. O contato do não indígena com o indígena da terra é frequente. Então, inclusive, aprender a usar os artefatos que eram fabricados por eles. E aqui faz referência ao fogão a lenha, né, a mata derrubada, os animais, o animal em cima da mesa. Por quê? Porque a comida está viva, né? Eu crio no meu quintal. Eu não vou comprar, não existe isso de... existem os pequenos estabelecimentos comerciais, mas que fornecem outros gêneros que você não vai encontrar ou não vai poder cultivar ou criar no seu ambiente doméstico. E aqui a gente tem referência também à Companhia de Terras Norte do Paraná, né, as primeiras edificações de madeira, o escritório da Companhia de Terras. Percebam que o tempo todo a gente traz interferências indígenas nos espaços, né? Essa sala, ela já vai trazer a cidade dos anos 40, dos anos 50. É a cidade que está começando a se urbanizar, atrai novas profissionais de várias partes do Brasil. E aí a gente vai ter a chegada de médicos, de dentistas, né? Os barbeiros, a gente tem a alfaiataria. Aqui a gente traz essa referência até mesmo ao trabalho das crianças, né? Porque vamos pensar que as famílias eram grandes e as crianças começavam a trabalhar, né? Precisavam ajudar também, né? Precisavam ajudar, né? Então vão participar nos trabalhos da agricultura, mas também nas atividades urbanas. E é curioso pensar que a nossa roupa não vem pronta. Eu preciso que alguém faça, né? E aí a gente tem os objetos que fazem parte da costura, da alfaiataria, né? Da medicina, da fotografia, que é algo que vem muito cedo com a cidade de Londrina, porque eu preciso registrar essa cidade. Então, a imprensa, o jornal, que já vai ter em 1929, a gente já tem o Paraná Norte fazendo matérias, a gente tem Hans Kulp, José Giuliani, fotógrafos contratados pela Companhia de Terras, né? Para registrar mesmo esse desenvolvimento. Exatamente, era o registro e a propaganda. A companhia tem essa estratégia de marketing, né? Ela traz a fotografia e ela faz essa referência ao progresso pelo crescimento e pelo trem. A ferrovia é um elemento chave para mostrar o progresso da cidade e atrair pessoas, porque mostra que é fácil a circulação de pessoas e mercadorias. E aqui a gente tem os brinquedos da época. Isso. Aqui a gente traz um acervo que faz referência à infância, né, das crianças, que tinham maior poder de compra e menor também. E a gente traz também o universo do campo e da cidade, porque a gente tem esses brinquedos que são confeccionados, né, com a madeira, a ideia até mesmo da caça, né, com o estilingue. Então a gente tem esse universo do brincar,
né, em diferentes classes, mas que, na verdade, o brinquedo ele é universal, né? Ele vai dialogar com todas as crianças e vai ser objeto de desejo de todas elas, né? A gente tem aqui mais acervo que faz referência à infância. Aqui já são mais... São brinquedos mais elaborados. É um momento, essa sala traz muito sobre o lazer, né? A gente está falando do brincar para a criança, mas a gente tem referências ao cinema, às artes, né? E tudo isso é muito presente em função dessa riqueza que o café vai agregando à cidade. Até aqui a gente faz essa narrativa sobre a exportação do café, né? A industrialização, a exportação do café, né? Até mesmo quando a chegada dele no Porto de Santos. Então a gente tem as mansões dos barões do café retratadas nesse acervo, né? Que mostram ali, são casas muitas que ficavam na Avenida Higienópolis, né? E às vezes quando se chega ao final, pensa-se assim, mas a história da cidade acaba aqui? Não, né? Esse café que é memória e que é muito significativo para o crescimento da nossa cidade, também é um espaço que abre novas possibilidades. O que Londrina é hoje, o que você quer que ela seja? O que você pode fazer e como você contribui como cidadão desta cidade? Então, são vários questionamentos que nós apontamos para os visitantes, para os estudantes que vêm ao museu, pensando na história que você deseja construir. E ela sempre volta para o café. Eliane, muito obrigada pela sua presença. Que aula que a gente teve, hein, gente? Mas então vamos encerrar falando parabéns, Londrina, pelos seus 88 anos. Isso, muito obrigada.